Queria pegar um bocadinho nesta coisa dos outros e do criar harmonia, mas às vezes também não é só harmonia, também é. Queria referir a dissonância, ou também o ponto de as fendas que podem ser harmoniosas ou não. Queria voltar aqui a falar um bocadinho dos mapas para abrir um outro lugar que é bastante importante por causa da relação com o outro, do encontrar o outro, do espaço de encontro com o outro. Porque a partir de certa altura no trabalho, e que depois é isto que está muito presente aqui nestes mapas, era extremamente importante perceber o lugar do outro num encontro ou num momento em comum, sendo que esse lugar não estava pré-definido a priori, ou não se sabia bem o que é que iria gerar para que o outro pudesse estar como ele quer, ou seja, criando sintonia, harmonia ou não. E então passou a ser bastante importante trabalhar de uma forma difrativa ou fragmentada, aparentemente caótica e não harmoniosa, que criasse diferentes zonas onde alguém que venha possa ter tempo e possa ter espaço de se encontrar ali. Não sei se vou explicar em concreto para não ficar assim muito pelo ar. Vou passar o mapa que fala disso, das zonas de criação de harmonias ou não. Talvez seja bom referir que houve esta passagem que estavas mais sozinha e depois abriste o estúdio a outras pessoas para praticarem contigo. Sim, mas sim, foi uma experiência coletiva, esta que estás a falar agora. Sim, este mapa é um mapa coletivo, é uma experiência de grupo, é uma vivência de grupo e é... Não percebi, Ana. Porque nós estávamos a falar de um corpo que se envolvia com o meio envolvente, que te escutava, que traduzia pela escrita, que foi onde começaste a tua pesquisa. Mas houve uma altura, é que às vezes estamos tão dentro que nós, não é? As pessoas que estão fora não sabem. Houve uma altura que a Sara começou a desenvolver, portanto houve esta prática de relação com o meio envolvente, com a escrita, com a voz também, de gravar o som da voz com estes textos, e houve uma altura que ela começou a reunir pessoas no estúdio com ela e deixou de ser só sobre... A peça era um solo, não é? Uhum. E depois disto tudo, depois do eu comigo mesma e o meio envolvente, não é? No movimento, num esforço de abertura ao meio envolvente, ela abriu a porta do estúdio a outras pessoas, e a partir deste momento o mapa é um reflexo disso. Começou uma outra prática que surgiu, foi estar, como é que vivemos juntos, aceitando que cada um tem sensações diferentes, cada um pensa de forma diferente, cada um escreve diferente, e como é que se cria um espaço comum a partir da aceitação das diferenças. E houve aqui a criação de espaços em estúdio, onde um grupo de pessoas ensaiava, agora já sim, ensaiava. Sim, ou seja, aquilo que era o meu mundo sozinha, depois ele veio para o estúdio e esse mundo eram vários materiais que estão aí expressos no mapa. Por exemplo, tem assim uns rabiscos, uns traços que são
que representam galhos, e esses galhos estavam em estúdio, havia textos, e os títulos dos textos estão escritos no mapa, ou seja, as leituras que também inspiravam, que estavam presentes. Havia gravações de áudio. O facto de eu ter feito um mestrado fora de Portugal, eu tive que fazê-lo em inglês. Eu falo português, não sou nativa inglesa, eu precisei de trabalhar a articulação e o discurso por trás, então eu gravava-me a mim própria. Isso passou a ser uma prática que eu chamei de solilóquios, que é como se fosse um monólogo em que se fala para um público invisível. Então foi essa prática de discurso. O solilóquio também estava aí. Tem aqui uma pequena orelhinha muito pequenina no mapa, que é o espaço dedicado a essa parte mais para se ouvir, de áudio. Tem vários olhos, e os vários olhos ao fim e ao cabo representam um compêndio visual que me acompanha, que é ao fim e ao cabo que esta foto representa. O que é que visualmente me inspira e está no trabalho a atuar e a operar. Então eu levei uma série de imagens, um compêndio, e foram espalhados pela sala. É o que os olhos representam aí no mapa. E depois criou-se também uma zona que está aqui escrito conventional. Sim, eu estou curiosa sobre isso. Está aí atrás, está a passar. Sim, mas explica-me. Curiosa sobre... Parece uma garrafinha. A garrafinha, então, depois também é o cuidado... Que é seguro no ar e tu apontas, deixa eu ver se resulta. Como vai passar? Sim, estes são os galhos. Os textos, os títulos dos textos estão escritos nas zonas onde eles estavam. Tem aqui os olhos. Aqui a orelha. E depois aqui tem uma mesa, que era a a construção de uma zona que fosse uma zona acolhedora e de refúgio e confortável, e pôs-se lá uma garrafinha de vinho, inclusive, para tornar esse conforto maior. Bom, a garrafinha é mais, quer dizer, não... A intenção é também o cuidar de nós próprios, ou seja, o facto de estarmos num espaço de trabalho, saber criar uma zona onde possamos estar bem e confortáveis. E de facto, às vezes, quando estamos a trabalhar, é fácil distanciar o prazer e o estar bem. E este mapa feito a nível coletivo foi a tentativa de passar este universo meu particular para os outros. Foram os meus colegas que puseram isto no espaço, estes materiais todos, que se relacionaram com os materiais, e depois foi em conjunto que construímos o mapa, cada um desenhando o que tinha feito, a sua ação no espaço, e depois fomos desfrutar e fomos tirar partido de cada uma destas zonas, do áudio, do solilóquio, do estarmos debaixo da mesa a conversar, de ler os textos, de usar os galhos como cenário, como adereço, ou não. E nisto usamos muito um método por trás houve uma ideia que tem sido muito importante para o trabalho, que é a ideia de navegar à deriva, sentir que temos uma direção, mas ainda não sabemos qual é essa direção, é acreditar que ela está a acontecer através das forças do momento, tal como quando o vento sopra ou a direção das correntes, sabermos tirar partido disso para nos levar num caminho. Neste caso, estando dentro de estúdio, era saber tirar partido do encontro com o outro, da proximidade ou da distância, para irmos em alguma direção. Por exemplo, no caso desta prática,
o solilóquio de algum modo teve assim teve uma força enorme. Fomos todos lá para dentro ouvir. Quando eu digo lá para dentro é porque havia assim cortinas a barrar essa zona e estivemos lá todos juntos, mas depois houve momentos muito dispersos. Alguns estavam só a observar as imagens, outros estavam a brincar com os galhos e de repente, não sei como, aquilo transformou-se num oráculo, os galhos. Isto são mesmo as derivas. De repente há ali coisas que surgem que nós não percebemos de onde é que elas vêm, mas elas acontecem e têm uma força enorme. E isto depois torna-se uma ecologia de práticas. Vamos mostrar isto primeiro. Exato. Nós tínhamos pensado avançar com a mesa, mas somos muitos, se calhar é melhor segurar, não é? Sim. Se calhar para ilustrar um bocadinho esta ideia da deriva e da direção, depois o mapa que vos passou pelas mãos foi construído coletivamente e no final houve esta experiência de... Este é um mapa de feedback. O que é que cada um sentiu no final? Eu vou ler só meia dúzia de palavras para perceberem o quanto é diverso e pode ser disperso, mas que tem esta direção de um lado, mas tem muitas derivas. Dessa experiência, desse outro mapa que está a circular, alguém disse descobrir, outra pessoa disse expandir, outra disse confessar, outra disse aleatório, zonas, mapa, perdido, fora, caminhos, costa, vinho, contaminação, construir, compor, pulsar, enigma, ouvido, útero, cuidar, oráculo. Tem muito mais palavras. Vou deixar passar. Como vê, foi uma experiência bastante... Cada linha estabelece uma relação entre as palavras, é isso? Sim, neste caso as linhas estabelecem a ordem em que elas foram feitas. Talvez pudesses falar, assim, também para começar a fechar esta zona, de coreografar trajetórias de vida. Oi! Conta a história do Diego. Ao fim e ao cabo, isto tudo é dar atenção. Pronto, a voltar ao que a Ana já disse, de dar atenção a sensações, a vivências, a coisas que nos tocam, que nos inspiram, que nos transformam. Ao fim e ao cabo é dar atenção ao nosso percurso de vida. Eu, quando houve uma fase que tive mais em Berlim, conheci um artista, o Diego Adjulo, e ele usa uma expressão que passou a ser bastante forte para mim desde que eu ouvia usar, que é coreografar trajetórias de vida. Esta ideia de que ao fim e ao cabo o nosso percurso é como se fosse uma coreografia constante, uma trajetória que está em permanente percurso, está continuamente a ser feita. E às tantas, eu acho que é um pouco isto que ando a tentar fazer, é olhar para o meu caminho, para o meu percurso, desde aqui, desde da ilha, de uma forma, através de um olhar da coreografia, do movimento e da composição, e que à medida que vou dando atenção
a certas coisas, ou que vou fazendo opções, essa composição vai surgindo e a minha vida vai sendo coreografada. É isto que está muito por trás das trajetórias, que neste caso faz o paralelo entre a vida e o estar do dia-a-dia, e depois com as práticas de estúdio e com o ir para o palco, porque ao fim e ao cabo as coisas não são assim tão estanques ou tão separadas, elas estão em permanente contacto e em permanente contágio. Sim. Sim. Claro, é que é. Eu queria só retomar a frase para agora ligar com o mapa. No momento em que ambas leram os textos. E embora a escuta seja muito diferente da leitura e, portanto, a minha memória possa ser falha em alguns momentos, a percepção imediata que tive ao fazer uma espécie de sequência involuntária entre os dois textos, percebi-me, até porque há um anáfo, acordei de pé, nuvem. Isso é possível. Mas essa ideia por casa. Depois no texto da Ana, o texto do fim é adormecido. A questão da consciência do corpo, mesmo da posição dele antes, da consciência do corpo, da posição do corpo. Acordei de pé, é uma frase que nunca todo mundo. Eu não sou dança, eu sou mesmo cadeira, sou de letras. E portanto a minha perspectiva é totalmente leiga. Estou só a escutar-vos e a aprender o que estou a dizer. Isto levou-me depois a pensar numa outra questão que tem a ver com aquilo que antes sobre o qual se estava a conversar, que era a ideia de haver um código para, digamos assim, cartografar as cronografias que foram depois alterados e, digamos assim, tornados numa espécie de linguagem privativa que dificilmente uma segunda pessoa perceberia, a não ser que fosse traduzido. E, portanto, em primeiro lugar, para só sistematizar o meu próprio pensamento. Fiquei com a ideia da alteração da relação entre o território, a horizontalidade e a ilha, e lembrei-me do terraço, que falaste anteriormente, e de acordar-se na vertical. Depois lembrei-me da questão da consciência, da expressão que a Ana usou relativamente à escrita ser sensível. Eu que sou de letras não concebo como não possa ser. Pois. Mas entendo o modo como a expressão foi utilizada. Depois recordar-me também da questão da questão da consciência do corpo e da questão de percebermos o funcionamento, também ligando com a questão do movimento que altera a percepção do andar de costas, do sacudir, e depois liga isso com uma imagem absurda, muito doméstica, que acho que todos nós temos como experiência de vida, como narrativa. Aquele momento da madrugada em que de repente nós achamos que os eletrodomésticos acordaram e combinaram fazer qualquer coisa sem nós, porque o soalho lá de casa decidiu expandir-se, mover-se, independentemente de qualquer movimento nosso. Portanto, que há um movimento no território que nos é alheio, do qual nós participamos, ou que já mapeámos, porque se calhar ele está a ranger, porque nós passamos por ele e ele se expande nos tempos mais tarde. Portanto, interessa muito esta ideia da relação com o corpo e o espaço e, sobretudo, da assintonia relativamente o chão é vertical. Nós usamos com pouca consciência de que estamos a usar esta palavra força, na expressão força da gravidade,
esquecemos do esforço que eu por exemplo, pessoalmente, sinto que o meu corpo se esquece frequentemente do esforço que é estar de pé. E isso leva à questão da respiração e de tudo mais. E a minha pergunta, e por isso a faço agora, a minha interrogação, mais do que uma pergunta, porque não quero ser inclusiva no vosso discurso, mas cooperativo, é se as fendas, e a propósito, só para fazer aqui um paralelo, eu não nasci na ilha, estou cá há muito tempo, mais de 20 anos. Está aqui uma amiga minha que nasceu cá e que não sabe com tanta competência como o Ilhéu saberia, deveria saber pular sobre as pedras. Aquilo que me afligiu quando me aproximei do mar pela primeira vez, e essa é uma imagem muito presente, assim como as fendas com que terminarei, a ideia de um território totalmente fragmentado, que viveu de uma cidade ante a qual eu podia ver uma margem, foi muito demorada a adaptação a esta ideia de um território confinado, do qual eu não conseguia ver duas coisas em simultâneo, apenas com um movimento de rotação do meu corpo. Agora é outra percepção, é como se fosse uma longa dança do meu corpo com este território, se quisermos a metáfora. Aquilo que me perturbou a olhar as pedras em vez de da areia foi perceber que havia água debaixo das pedras. E, portanto, que também as pedras eram corpos com os quais eu ia entrar em contacto, com a incerteza de saber que aqueles poderiam ser corpos mortos. E sim, por isso a questão da suspensão, e mesmo do exercício de balancear o corpo, é uma aprendizagem para quem não consegue voar ou flanar sobre pedras de basalto, ainda por cima, aquela carne cor escura. Para mim, todo este território insular é feito de fendas invisíveis, como a das raízes das árvores. E, portanto, se não é um mapa secreto ao nosso olhar. E se esse não é o único mapa que nós não conseguimos traçar, a não ser que destruamos a natureza, ou criamos uma fenda demasiado violenta. E depois, se este mapa, ligando agora com a questão do texto, não é uma espécie, tal como os textos não serão, uma espécie de ramos que cooperam em movimento com o que para mim sempre foi a experiência de ver dançar. É olhar para um corpo silencioso e que, no entanto, me comunica, mas não em fala. Eu vejo muito o José Gil e as nuvens de sentido. Pois, nós tínhamos pensado assim concluir a conversa com 2 pontos que falaste, que um é a consciência do corpo, que não é a consciência mental, não é, sobre os fenómenos, mas é esse é uma consciência que tem vários sentidos. Sensorial mesmo. Que é sensorial e também que assume que o próprio caminhar ou uma dança também é pensamento. Não é? Então não há um gesto e um pensamento sobre, mas há pensamentos de movimento que se traduzem pela linguagem, ou pela escrita, ou pela dança, ou pela caminhada, e tudo isso são formas de pensamento. E é uma consciência, a consciência do corpo, que é um dos conceitos que o filósofo José Gil aborda sobre a dança,
é uma consciência que abraça também o inconsciente, não é? Dos fenómenos os mais pequeninos, aqueles quase imperceptíveis que vão acontecendo, e essa consciência tem a capacidade de os ir captando, mas é captando sem querer agarrar e dominar, é captando de um lugar que sabe que se faz parte, não é? E essa era, não sei se usaste a palavra pertencer, mas uma das coisas que nós queríamos também para fechar vem de uma ideia de ecologia de práticas, que é a partir do princípio que se pertencemos a partir, apesar das diferenças, que também faz parte do pertencer, de não haver uma separação entre nós, e nestes encontros há uma certa pertença, não é? Se vamos à praia, eu também tenho água, há mundos que se confundem, e outro aspecto que tocaste, mas que nós íamos tocar por outro lado completamente diferente, que era, tu falaste em força, do esforço que se faz para se mover, não é? Mas também há que todos este tipo de trabalhos, ou assim pelo menos ansiamos que eles sejam, que são precisamente para afirmar as forças de vida que cada encontro possa ter, que cada corpo a dançar possa ter, e a cada instante. E também em discursos mais políticos, que começo agora com interesse, porque não dá para não ter, de como é que nós podemos desenvolver práticas que não nos façam seguir os caminhos que já todos conhecemos a toda a hora, não é? Como é que não vou numa caminhar nos montes sem o relógio da Nike a ver quantos quilómetros consigo percorrer em quantos minutos, não é? O que é que posso criar diferente, que outra prática posso ter, para não me deixar ser dominada pelos regimes que nos constroem constantemente? E como é que... Porque, na verdade, eu acho, o que sinto é que fomos tão longe, que ao mesmo tempo que é fácil perceber que pertenço a uma folha e que a folha também me pertence, sem domínio, é difícil, não é? Ficar a olhar 1 hora para uma folha e fazer o mapa da folha e sentir o verde da folha a transformar-se em verdejar, como hoje nas cores do mercado, e também que é um dos exemplos que o José Gil dá. Vemos o verde da folha, mas depois quando começa a verdejar, então aí todo outro mundo se abre, não é? E onde é que nós podemos nos colocar? E aí sim, acho que é preciso forçar, é preciso ir praticar, é preciso agarrar na caneta e escrever, e é preciso pensar, não é? Tudo isto são, nesta ideia de uma ecologia das práticas, aquilo que a Isabel Stenger chama uma ecologia de práticas, é uma ferramenta para podermos pensar. E são estas questões, e também pensar e praticar para poder libertar as forças que estão, e aquelas da vida, do pulsar do ritmo que desritma e cria outros ritmos, que não se deixa captar. Há as coisas, nós, os seres, há uma vida a pulsar que não pode ser captada, mas que tem sido e está constantemente a ser abafada, não é? E como é que nós não acordamos de manhã de pé ou deitadas e ouvimos um concerto dos eletrodomésticos em vez de... ou dos passarinhos, como é que se transforma no concerto, não é? Onde é que eu me coloco para poder ouvir o concerto e não a chatice que é do barulho que o gerador faz? Porque para fazer esta pode ser outra questão, porque nós as duas, eu venho da cidade, mas eu também podia ficar a olhar para uma folha 3 horas, não sei porquê. Como aquele artista visual, Douglas Gordon, que fez o Psycho do Hitchcock em 24 horas, lentificou tanto a imagem, era lindo, era assim ver os corpos assim. E ele lentificou tanto o Psycho do Hitchcock
durava 24 horas e depois perguntas ao museu, mas eu queria assistir às 24 horas, porque só podias ir ver na hora do museu, e escreves a carta ao museu, olha, se vais chamar, eu queria, e o museu não te responde porque não cabia, aquele tempo não cabia no mercado. A questão que há pouco tocaste também, uma espécie de tirania do tempo, de tirania da convenção. Só para esclarecer, quando falei da força da gravidade, tem a ver com isso, com a consciência de que eu, quando me levanto, tenho consciência, por razões que não importa confessar aqui, tenho consciência. Não são boas, mas também não são más, são contingências, fazem com que eu tenha que ter consciência de que é este movimento. Não sendo eu de dança, isso para mim já é uma alta coreografia. E há pouco a Sara falou da experiência de andar num terraço, há pouco falou da ideia de pular entre peças. Eu adquiri vertigens quando vim para esta. Por causa do calhau? Não. Por causa do facto de estar demasiado próximo do nível humano. As minhas vertigens não são de cima para baixo, são de baixo para cima. Eu percebo, porque eu tenho dito estes dias, foi a primeira vez que vim, que eu não tenho referência para ter alguma coisa tão alta, tão perto de mim. E de eu me sentir cá no fundo. Está tudo assim, não é? É uma vertigem ao contrário, não tens razão. Se eu ficasse cá muito tempo, se calhar É uma vertigem ao contrário, sério. É exatamente essa a expressão. Eu tenho vertigens quando olho para cima. Portanto, muito frequentemente estou assim, as pessoas acham que eu sou de trombura, eu não sou. Eu mesmo sou. então se fores também. Pronto, não é? E hoje assisti indiretamente a um acontecimento que me leva à questão da verticalidade e da horizontalidade, que foi também por um assunto que não importa aqui explicar. Vi uma sobrinha minha que está na fase dos primeiros passos, tem um ano, dar uma queda assim, pau. E o ecrã ficou preto. Portanto, houve ali um momento em que aquele filme a que eu estava a assistir se tornou silencioso e totalmente negro. E eu pensei, e agora como é que eu lido com esta situação? E houve um momento em que eu tive que ter consciência do meu corpo e das sensações que eu estava, porque eu estava a passar, para suspender e para suspender qualquer outra ação que não fosse. A prioridade não sou eu. De todo. Isso depois lembrou-me a questão das fendas. Porque, claro, eu aí já havia. Mas sabes que. Partiu a cabeça, o braço, a perna. Mas sabes que naquele texto que o Didier Huberman fala sobre o Israel Galvan, ele, na fenda há o risco, não é? E ele liga o risco com o ritmo, o ritmo com o risco, porque o ritmo também leva a situações limite de risco, e o risco que ele fala é o risco de vir louco, de ficarmos loucos. De ficarmos loucos no sentido de termos perdido total referência, termos ido a um limite do corpo em que perdemos total referência, onde as coordenadas espacio-temporais por instantes se desmancham. Por exemplo, o Nijinsky, não sei se já leram os cadernos do Nijinsky, que foi publicado pela Silvia Alvim, em que há assim também uma experiência do sensível à arte. Há uma presença do... Talvez não sei, toda a escrita é uma experiência do sensível, mas os escritos, por exemplo, os nossos mestres seriam Artaud, Nijinsky, Jean Genet, que procuram uma presença do corpo mais forte na escrita. Mas o risco e o ritmo, que é também o risco de nos ficarmos loucos, é essa perda por instantes ou mais prolongada de perdermos as referências espaço-temporais. E há o risco de não poder voltar. O Nijinsky, uma vez num daqueles encontros da corte, lá com os senhores todos XPTO a assistir, dançou, e ao dançar cai na guerra.
dançou Os Corpos da Guerra, e foi a altura, quando acho que foi, nesses cadernos do Nijinsky há um depoimento disso da mulher dele, e naquele momento em que ele dança Os Corpos da Guerra, e que me impressionou muito, a partir dali ele já não conseguiu voltar, porque ele depois ficou mesmo louco, não é? E isso é o extremo, é por isso que o Gil Deleuze fala nas doses de prudência, de experimentamos sim, mas tem de haver doses de prudência. E outra coisa que acho que é bom pensarmos é que cada um de nós precisa, assim, é vital. Eu às vezes penso, se ela não fizesse isto, se calhar não se desorientava-se toda, assim, na vida, ou silenciava. Eu quero ser uma... Se eu não dançasse... Se eu não... não, mas... Eu arranjava outra forma. Arranjava... Ou pensamento, ou abafar a potência de vida, não é? Que é o que normalmente acontece, se calhar é mais isso. Mas é de cada um de nós ter uma necessidade vital de viver o espaço de uma forma diferente. Por exemplo, nós agora tivemos uma partilha, o Rancière fala numa partilha do sensível. Tivemos uma partilha do sensível, eu andava a dizer isto a eles, mas não estava a fazer passar eu não curto isto. Está muito mal e muito próximo. E tu compreendes. Mas o viver do espaço desta maneira, se calhar se eu ficasse aqui muito tempo tinha que arranjar qualquer coisa que me reequilibrasse isso. Se calhar tinha que aprender a fazer o pino, que nunca consegui. Para poder ganhar referências espaciotemporais. Mas tem a ver um pouco com experiências que a Sara estava a falar há pouco, com aprender a andar de costas, que é uma coisa que eu ainda não fiz, mas que provavelmente será a minha salvação. Se calhar aproveitamos isso. Sim. Pronto. Mas a Ana queria fazer uma tem mais talvez a ver, tem a ver com isto que estamos a falar, mas tem a ver talvez com o lado político, entre aspas, do teu trabalho, Sara, e do vosso trabalho em parceria. Falaram aqui da questão da intuição do corpo infantil que sabe gerir estas formas de relação com o corpo que nós adultos muitas vezes perdemos, não é? Falou-se aqui, achei curioso o comentário que fez quando se referia ao bailarino flamenco que, de acordo com a minha leitura daquilo que disse, parece viver apenas esse ritmo de uma forma para si e não para os outros. Eu discordo. Acho que é um ato de criar resistência a outros mecanismos que estão interiorizados e que nós desenvolvemos através da nossa caminhada pela vida. E tem a ver com a questão de um conceito que utilizaste, que eu gostei particularmente, que é a vida como coreografia, ou como coreografar a nossa vida. Eu acho que o trabalho acaba muitas vezes por dar a ver essa ideia mesmo, ou seja, que a nossa vida acaba por ser sempre uma forma de coreografia, não é? Somos nós que selecionamos, de uma forma mais ou menos consciente, os movimentos, movimentos físicos, mas também movimentos de pensamento, movimentos de projetos, etc. E muitas vezes perdemos a noção dessa ideia de que somos nós os coreógrafos da nossa própria vida, sendo levados a desenvolver coreografias inconscientes e que são manipuladas por outras instituições, por outras pessoas, por outros instrumentos, digamos assim. Portanto, eu julgo que o teu trabalho, e acho que essa ideia que trouxeste da relação com a ecologia, não é? E com a necessidade de tomarmos consciência desta ideia de que nós temos corpo, temos pensamento e a nossa vida é o resultado das escolhas que fazemos e dos códigos que selecionamos para agir, é muito interessante bastante. A mim eu acho difícil designar coreografias de vida, porque coreografia para mim eu associo sempre a beleza. E se eu fosse fazer uma coreografia da minha vida era uma tragédia. Eu acho que seria um mapeamento. O mapeamento seria a palavra mais... Mas a tragédia também faz parte da experiência artística. A tragédia também é fundamental, a fealdade. A coreografia é um verso desse. Sim, porque não tem a ver com a beleza ou com a fealdade.
tem a ver com a leitura, com o ato de percepcionar. Sim, com dar atenção. Eu em sociologia já dizia outra coisa, que construção social de Sim, construir sentido. A outra questão era isso de porque que isto faz é criar possibilidades de criação de outros sentidos. E aí desmancham-se muitas vozes de comando, não é? Quando começam a brotar outros sentidos no meio das vozes todas que nos comandam, fica difícil também daquilo estar constantemente a abafar a vida. Acho que o Deleuze também tem aquela ideia do espaço liso e do espaço fechado, não é? Estriado, exatamente. E é um bocadinho isso, nós muitas vezes, o nosso espaço é um espaço profundamente estriado, não é? E nós somos levados a caminhar naquele sentido e esquecemos que há a possibilidade de fazer outras coisas e de descobrir outros riscos, não é? E sobretudo perceber que não é preciso ir muito longe, já está aqui. A questão é como é que percepcionamos isso, o que está aqui. E como é que deixamos ao longo do tempo, não é? Do nosso percurso, não é? Falámos há bocadinho, como é que nós vamos perdendo isso, pelos vistos parece ser quase há um conhecimento, não é? A questão da ecologia, para mim, foi muito interessante ver isso no vosso trabalho. Se calhar até fechamos com... Nós tínhamos copiado uma frase da ecologia, que também não é nossa, gira acabar com algo que não é nossa. Só para relacionar com a questão do ato, porque esqueci-me há pouco da questão da fenda. E falando aqui do crime, a ideia de Derrida, a questão da marca, da inscrição, escrever, desenhar, mapear, é criar uma fenda numa superfície lisa, torná-la estriada. É, digamos assim, coreografar um espaço e daquele espaço não seja maior do que uma folha. Pode ser. Há um poeta de que eu gosto muito, Carlos de Oliveira, que tem... Carlos de Oliveira. Sim. Trabalho poético, universal, numa edição Sara Costa. Já é pouco comum, foi reeditado. Um dos versos trabalha muito nessa questão da escala, do micro e do macro, e precisamente da relação do corpo e o meio. Também no sentido que há um verso, o poeta, o cartógrafo, ponto de interrogação. E é nesse sentido que eu entendo coreografia, e no sentido de coreografar a vida, a afirmação segundo na interpretação que faço. Eu sabe disso. Disse há pouco. E depois há uma história que tem a ver com o micro e com o macro, e com o modo político, com o posicionamento político que estas questões também convocam, que é um texto em prosa que se chama Pequeno, que se chama Dunas, e que conta a história de um homem que está perdido no deserto a contar gramas de areia. E a certa altura está a ficar cego com o reflexo da luz solar. E vem uma personagem que é recorrente em alguns textos, toca-lhe o ombro e diz: calma. Pega num grão de areia, coloca numa lamela, põe a lamela no microscópio, verás um astro, desloca-te para o astro, observa-o e manda notícias. Portanto, esta ideia de transigência para o macro e de também de escala e de o que é micro amplia contração, expansão, para mim também está. Sim. Mas se calhar passamos para a prática é melhor. Sim. Porque por tudo isto que estamos a falar e a pensar aqui vem na verdade realmente desta experiência e desta vivência do corpo e achamos que era algo que era fundamental passar-vos e partilharmos e vivermos em conjunto e na verdade
as intervenções que foram surgindo ao longo da conversa, eu acho que já trazem uma enorme consciência do corpo, de muitas das observações que foram feitas. E tu referias que não és da dança, que não tens... Mas na verdade ela pertence a todos nós, e a vivência do corpo e do movimento é mesmo de todos nós. E temos falado muito do caminhar, que é mais uma conquista do ser humano do que propriamente só da dança. E queríamos propor-vos a experiência do caminhar para trás, para sentirmos um bocadinho o que é tudo isto que estamos aqui a falar, e depois, a partir dessa experiência do andar para trás, fazer um mapa. E pronto, era mesmo... Nós pensámos que fosse muito simples e que não houvesse corte nenhum de estar na conversa. Teria 3 momentos, saíamos todos, descíamos a rua calmamente e passávamos pela experiência juntos de subir a rua a caminhar para trás. E aí convidava-vos só a terem calma, sentirem... Sabem que a rua se chama Quebra-Costas. Exato. Sentir os pés... É subir de costas a rua do sentir os pés no Quebra-Costas. chão. Sentir... Mas primeiro faz... Não é? E... Sim, e assim, calmamente, sem, não é? Somos todos diferentes, quem quiser não sobe até ao fim, observa, Sim. Volta Quem não quiser aqui, fazer, observa, segue o seu caminho, assim, e depois voltaremos para aqui e nós temos aqui uns papelinhos pequeninos que a Cecília nos arranjou, que são lindos, e lápis. E assentavam um pouco a vossa experiência. Para vocês ninguém vai ver. Podem escrever o que quiserem, ninguém vai ver. E a partir daí punhamos uma papel, folha, uma folha maior no chão e aí é melhor explicar da síntese. Sim, pronto, a partir da experiência que foi, de dar para trás mais as vossas notas individuais, deixar só qualquer coisa nessa folha grande que é de todos, uma pequena síntese da experiência, que ao fim e ao cabo foi isto, deste mapa que vos passou pelas mãos. Sim. Foi isto. O andar para trás, só pequeninas notas, é bom andarmos a respeitar o silêncio para nos focarmos mesmo no corpo, é bom andar devagarinho para sentir o momento, de resto, mas o andar devagar permite isso, dar atenção, confiar. Se houver uma pedrinha mais alta, temos a capacidade de nos adaptarmos, da mesma forma que fazemos ao saltar nas pedras do calhau, andar para a frente, e o resto é mesmo normal, é que tal e qual andar para a frente, os braços movem-se igual, não é? Porque depois ficamos assim muito concentrados e começamos a andar diferente, assim, começamos a trocar, e não, é mesmo, é igual, é tal e qual, e é descontraído também, não é preciso. E há outra questão também só por segurança básica, que é como não estamos muito habituados à visão, e aqui não vamos ter, para não partir do princípio que o espaço está vazio atrás de nós, porque pode estar outra pessoa, não é? Ir assim, tendo consciência, não é preciso olhar para trás, porque isso também estraga, mas tendo consciência que não estamos numa superfície lisa, que o meio envolvente tem fendas e pessoas, e que somos muitos. E se for preciso, se a pessoa da nossa frente estiver tu é que tinhas dito, se a pessoa da nossa frente estiver a um outro ritmo, basta dar um passo ao lado, que simplesmente a pessoa passa e depois nós retomamos, ou fazer sinais sonoros, aqui. Mas o que é absolutamente de evitar é, se alguém está-se a aproximar muito, a pará-lo, porque como estamos de trás e se alguém nos para, de repente é muito forte. Sim. E então só fazer uma festinha de olha, estamos aqui. Agora, em termos de tempo, tu achas que saímos pela porta e começámos a subir só a partir daqui?
daqui a pouco e depois voltávamos. Não é? Talvez um bocadinho mais de lado de baixo. Sim. Depois no final estaremos lá a parar, por isso também não. Agora voltávamos para dentro, tirávamos umas notas naqueles papelinhos azuis e depois fazemos um mapa assim com uma síntese do que cada um tirou, extraiu da experiência. Pois à medida que vão terminando as vossas anotações pessoais, se quiserem, leiam-nas, deem atenção e escolham algo. Daí o que acham que é o principal? Qual é o elemento ou a palavra que é assim o que vos agarra mais, ou que suscita qualquer coisa, ou que intriga, ou que faz pensar? Eu sugeri que isso vocês transportassem então para aqui, para este mapa coletivo. E então fica assim o mapa da memória conjunta que vivemos. Foi conforme Por causa do mapa da Constituição. Flecha, julgo eu, meditação, infância, voz, futuro, ausência,
libertação, atento, olhos na nuca, não sei o que é, saltos, sol, clareza, porta 33. Devagar, ar. E por fim, deixa eu ver se consigo ver isto. Inconsciência do outro. Pronto, agora ficamos aqui até amanhã, pegamos nisto, vamos fazer a mesma coreografia, vamos criar um espetáculo e amanhã de manhã está pronto. Podemos fazer a coreografia só com os dedos. Sara, posso? Claro. Eu não sou nada de artes. Mas como todas temos um corpo e temos ritmos, estamos na vida e a vida é dança também. Eu acho que quando eu era criança, tenho 64 anos, quase 65, quando as crianças descontroem as coisas, não estão sujeitas àquelas regras, e portanto eu tinha uma experiência de quintal, era o quintal todo nosso, e da tia, da outra tia, da vizinha, e portanto nós andávamos para trás e éramos logo penalizados. Estás a ensinar o caminho ao diabo. Isto era uma forma de castigar quem saía das convenções. Como assobiar era de menino. Portanto, no fundo, desde muito crianças, nós fomos e somos formatados para andar maniatados. É um apelo à não criatividade. Há um castigo sistemático nas coisas que se dizem e que nós até integramos no nosso comportamento como se fosse uma coisa boa, porque se reforça de forma, castiga-se logo qualquer coisa que se dê a criatividade. E, portanto, eu acho que esta dança, esta arte que vocês fazem, é uma transgressão, é uma bela transgressão, é o corpo no ecossistema, é um indivíduo no ecossistema, é a valorização da pessoa, de cada pessoa na relação com os outros e com as pessoas e com o pensamento, esta troca de sinergias e de competências também é a reflexão e a criatividade constante, mas depois sistematizada. Quando fazias esse exercício de andar para trás, havia um limite? Isto é, era um espaço confinado ou era um espaço em aberto em que tu podias andar para trás livremente, sabendo que podia não acabar? Sim, de um modo geral, o limite é temporal e não espacial. E o espaço é aberto no sentido em que, pelo menos, há a confiança de que não vou cair ou não me vou magoar. Não sei se consegui responder assim. Respondeste de outra forma, mas sim, outra resposta. Portanto, tu fazias movimentos circulares e não, pois, há uma e não condicionados forma, pelo facto de ser uma rua. Sim. Outra pergunta, em termos de percepção, é sensorial, porque é só uma dúvida que eu tenho. Eu reparei que o teu caminhar é um caminhar treinado, é um caminhar protegido, no sentido em que nós andamos à pata-choque, não é? Nós andamos como nos sentamos, que é paralelos, não é? Mas ainda bem que é paralelos. Pronto, porque o teu passo é assim. Eu sei que isto tem um nome, mas como não sei. Mas isso é defeito. Pronto, o teu andar é assim. Para mim isto é um andar muito mais protegido. O facto de seres canhota não te faz não sentes que o facto de seres canhota tem mais... contribui para o facto de teres uma maior ou mais aguda consciência do que é uma linha reta, mesmo sobretudo ao andar para trás. Nem sequer não sei responder porque eu nunca escrevi com a direita. Boa. Claro, sim. E o paralelo, mas na verdade o paralelo é extremamente importante, muito mais importante que isto.
Por isso, na verdade, Já não sabes andar de outra forma? Ou estavas... não, mas não é assim tão correto, não é? Eu, por acaso, até sei andar assim, mas se a pessoa começar a andar e não souber, pode-se magoar. Por isso, o paralelo é muito mais seguro, equilibrado, saudável. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada.